Se Deus te criou bom, por que você cai tanto? De onde vêm os seus maus desejos? Por que essa guerra interior? O corpo humano criado por Deus é bom e digno, mas tanto o corpo como a alma estão feridos pelo pecado original, que bagunçou nossas emoções, nossas paixões, nossos sentimentos. A razão, a vontade, os sentidos já não caminham em plena harmonia, o que nos torna inclinados para o pecado. Por isso, o cristão é chamado a viver em estado de graça, buscando a santidade com esforço e com humildade. Essa caminhada exige vigilância constante, oração diária e combate espiritual. E com a graça de Deus é possível vencer essas desordens interiores e viver na liberdade dos filhos de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Chegamos ao 4º dia da nossa preparação para a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, a perfeita consagração a Nossa Senhora. Que alegria estarmos nesse caminho do céu, nesse caminho espiritual de profundidade da vida cristã. Isso que Nossa Senhora te ensina e te conduz. Hoje nós vamos meditar nesse nosso 4º dia. O título é A Luta contra os Desejos Carnais. Lembra que na última formação nós vimos que aquilo que reina no mundo, como diz São João na sua carta, aquilo que é chamada concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que a gente simplificou para você nos 3 P's, P de pato, né? O concupiscência da carne, o prazer, concupiscência dos olhos, o possuir, e a concupiscência, a soberba da vida é o poder, o ser importante, a vaidade. E hoje nós vamos meditar sobre o primeiro desses pontos, que é o prazer, chamada concupiscência da carne. Por isso, o nosso título hoje, A Luta contra os Desejos Carnais. Então, na página 36 do nosso livro, já começa uma explicação muito profunda, que muitas pessoas confundem o mundo, eu não sou desse mundo, eu não posso amar o mundo, com aquilo que é a criação de Deus, a natureza, as montanhas, não é? O mundo, no sentido bíblico, nós já explicamos. Também do mesmo modo, quando se fala a carne, nós devemos entender na maneira bíblica que se explica o que significa carne. Vamos ver já no início do nosso livro. Depois do pecado original, o ser humano está hereditariamente sob o peso do pecado e com ele também a tríplice concupiscência, essa que nós explicamos. Uma luta se passa no seu interior, de tal modo que São Paulo assim se expressa: a carne tem desejos opostos ao espírito, e o espírito tem desejos contrários à carne. Mas como é possível entender que a carne esteja em combate contra o espírito, se a condição corporal do ser humano foi criada por Deus? Para isso é necessário fazer uma distinção desde o princípio. A carne, a qual fala São Paulo, diz respeito às desordens causadas pelo pecado em todo o nosso ser, desde o corpo, com seus afetos, emoções e sentimentos, até a alma, com a sua inteligência, memória e vontade. O homem como um todo se tornou carnal, se tornou inclinado para o mal. Primeiro ponto que é muito importante você entender nessa formação de hoje é que quando se cita essa passagem, você inclusive pode anotar Gálatas 5,17, que existe essa luta entre carne e espírito, não significa que o corpo do ser humano é mau. Já existiu uma heresia dentro da igreja querendo dizer que o espírito é bom e a carne é má. Ter o corpo é mau, e a igreja condenou essas heresias. Condenou. Os gnósticos, por exemplo, ensinam isso, né? Ensinam que existe um Deus mau que criou o corpo, aprisionou a alma no corpo. Um Deus bom criou a alma, o espírito humano, e um Deus mau aprisionou a nossa alma espiritual dentro de um corpo. Isso é heresia. O corpo não é algo ruim.
O corpo foi feito por Deus. Aliás, o centro da salvação está em que Deus, o Verbo eterno do Pai, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou um ser humano com corpo e alma. Isso é um mistério central da nossa fé. Então, dizer que o corpo não tem valor está errado. Mas também uma supervalorização do corpo também está errado. A virtude está no meio. Deus quer nos trazer o equilíbrio. Nós somos corpo e alma e devemos fazer amadurecer, fazer desenvolver nossas capacidades corporais e as nossas capacidades espirituais. Porém, é importante que todas as vezes, pelo menos a maioria das vezes, que você vê na Sagrada Escritura usando a palavra carne, nessa perspectiva que nós vimos na carta de São Paulo aos Gálatas, está falando da condição carnal, quer dizer, a condição rebaixada do ser humano. Nós que éramos espíritos, corpo e alma, chamados a sermos elevados até o trono de Deus, porque Deus queria nos fazer seus filhos, nos fazer sentar ao lado dele, lá no céu, como está no Apocalipse, a nossa recompensa vai ser sentar ao lado do trono de Deus no céu. O homem cortou relações com Deus no pecado original e se tornou escravo dos instintos animais. O nosso lado animal, nosso lado corporal, que deveria ser enobrecido, engrandecido, divinizado pelo mistério da nossa união com Deus, foi rebaixado semelhante aos animais, até mais baixo que os animais, quando a gente se torna escravo dos vícios. Então, quando se fala dessa luta entre carne e espírito, nós estamos falando da luta entre o homem velho, o homem pecador, o homem viciado, apegado, escravo das paixões, e daquele homem interior que existe dentro de nós que grita: eu quero ser bom, eu quero fazer o bem, eu quero Deus, eu quero amar o próximo. Como diz aquela canção, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. E como nós já falamos outras vezes, é como se existissem dois lobos dentro de nós. Um deles é bom e outro é ruim. E aquele que vai vencer, eles estão brigando dentro de nós, é aquele que nós alimentarmos mais. E nós estamos aqui para aprender a alimentar esse homem novo que existe dentro de nós. A presença de Cristo deve crescer em nós ao ponto de um dia dizermos: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, da mesma forma que o mundo nós explicamos, é importante você entender essa nomenclatura carne na perspectiva que nós estamos aprendendo da Sagrada Escritura. Então, também o nosso livro vai nos ensinar que quando Deus criou o ser humano, corpo e alma, nos deu paixões, nos deu emoções. As paixões, o catecismo diz, não são nem boas nem más. Depende de como a gente direciona essas paixões, né? Então, existem paixões que se tornam escravidão. Quando Jesus sofre na cruz, nós chamamos a paixão de Cristo, né? Então, as paixões podem ser boas ou más. O homem que vive segundo a carne é o homem dos sentidos, nesse sentido carnal. O homem da tríplice concupiscência significa que ele segue os desejos carnais. É a pessoa que se contenta com os prazeres imediatos, vividos de forma irracional, que ao fim conduzem o homem a uma vida bestial. Mas condenar a vida da carne não significa condenar o prazer. Nosso ensinamento, baseado na Sagrada Escritura, em São Luís Maria de Montfort e no ensino da Igreja, não está dizendo que o prazer em si é errado. Ah, irmão, é pecado sentir prazer? Não. O prazer foi criado por Deus e olha aqui o que o nosso livro vai ensinar. Pois ele é próprio do homem enquanto criatura de Deus. O que é necessário é a moderação dos desejos sensíveis. O prazer buscado por si só, ele nos escraviza. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, e marcou meu coração quando eu era jovenzinho, ele dizia: se você buscar o prazer como centro da sua vida, você vai encontrar o vazio, você vai ser frustrado, você vai ser infeliz e egoísta. Mas se você buscar o amor e se doando para sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, se gastando como uma vela no altar por amor, quando você procura o amor, você encontra dentro do amor o prazer. Mas quando você vive buscando o prazer,
você se satisfaz momentaneamente, mas aquilo não preenche o profundo. Você encontra o vazio. São coisas que te viciam, te tornam escravos. Por isso é importante entender isso. O prazer em si não é pecado, mas ele deve ser um canal, um meio para nos estimular a fazer o bem. E é isso que o nosso livro ensina. A Igreja, em sua doutrina, ensina que as paixões existem no homem não são boas nem más. Por isso, as emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios. Está no Catecismo da Igreja Católica, número 4, número 1768. Igualmente, o prazer pode ser vivido dentro do projeto original de Deus, como pode ser degenerado em formas viciosas. Mas é preciso ter claro que o prazer criado por Deus não é mau. Pelo contrário, é naturalmente bom, se vivido com moderação e ordenado para o seu fim próprio, que deve ser o bem moral e sobrenatural. Olha só o que ensina a Igreja. Deus une o prazer a certos atos bons para que se tornem mais fáceis e assim nos atrair ao cumprimento do nosso dever. Vou dar um exemplo. Deus disse: crescei e multiplicai-vos. E para que a obra da criação pudesse se multiplicar, Deus colocou prazer no ato sexual. E então a Igreja ensina que a união sexual dos cônjuges, o esposo e a esposa, deve ter dois objetivos. O primeiro, unir no afeto, no amor, as duas pessoas. E o segundo, procriar filhos para a glória de Deus. Serem instrumentos cooperadores de Deus na criação de novas criaturas. Quem cria é Deus, mas o pai e a mãe são canais dessa criação de Deus para seres que vão viver eternamente com Deus no céu, povoar o céu, dar muitos filhos de Deus para o céu. Então, dois são os objetivos do ato conjugal, unitivo e procriativo. Se falta um dos dois, vira luxúria, vira usar o outro, vira um prazer egoísta. Deus colocou também o prazer no comer, para a nossa saúde. Os alimentos são como remédios para nosso corpo, devem nos fazer o bem. Agora, quando nós vivemos para comer e não comemos para viver, nos tornamos escravos. Por causa do pecado original, entenda isso, filho. O pecado original bagunçou tudo. O que era bom se tornou pervertido. A gente passou a ser exageradamente buscando o prazer sexual, o prazer do alimento, o prazer do conforto, o prazer do descanso. Coisas que são boas, criadas por Deus. Hoje nós temos que fazer uma força imensa para equilibrar isso dentro de nós. O problema não é o prazer. O problema é o desequilíbrio que o pecado trouxe. E o prazer, em vez de ser um servo de Deus na nossa vida, para nos ajudar a amar e a fazer o bem, a glorificar a Deus e amar o próximo, o prazer passou a ser um ídolo, um bezerro de ouro que nós nos prostramos diante dele para adorá-lo. Esse é o problema do prazer. Quando falamos luta entre carne e espírito, estamos lutando contra essa nossa tendência de sermos idólatras, de colocar o prazer no centro da nossa vida. E como eu dizia, quando o prazer é a nossa busca última, é o nosso fim último, nós encontramos vazio, escravidão, vícios, solidão. Agora, quando o amor verdadeiro, puro, que vem de Deus, é o centro da nossa busca, é o fim último da nossa vida, da nossa alma, então nós encontramos dentro desse amor, dentro dessa entrega de vida, um prazer, uma satisfação que é mais do que só um prazer passageiro, somente corporal. É um prazer que o corpo participa, mas ele preenche o íntimo da nossa alma. O mais profundo do nosso ser é preenchido de um prazer que vem do céu. Esse prazer que Deus quer te dar para sempre no céu, mas já agora na terra. Ele quer te dar um verdadeiro prazer, que começa aqui, mas que é desprendido do egoísmo, que é desprendido dos vícios e da escravidão. Então vamos continuar aprendendo. Assim, São Paulo vai falar das obras da carne e das obras do Espírito. Tem no nosso livro, mas mesmo assim eu recomendo que você anote no seu diário espiritual a famosa passagem de Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21.
São Paulo vai falar das obras da carne. E aqui a gente poderia fazer um estudo aprofundado. O que é fornicação? O sexo fora da bênção matrimonial é fornicação. A impureza aqui diz respeito principalmente à masturbação, à pornografia, que não existia antigamente da forma que existe hoje, como telas digitais, não, mas existia esse olhar para coisas que não devem ser olhadas. A libertinagem quer dizer a malícia, a sedução, vestes indecentes, querer atrair mostrando partes que não devem ser mostradas do corpo. A idolatria, a feitiçaria, o ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Quem praticar isso, diz São Paulo, não vai possuir o reino dos céus. As obras da carne. E depois ele fala das obras do Espírito. Olha a luta entre carne e Espírito. Está dando para perceber? O que é viver na carne? É viver essas coisas. A escravidão dos sentidos, a escravidão carnal. E viver do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. O que é isso, irmão? Amor, alegria e paz eu sei, mas e longanimidade? Longanimidade é mais do que uma paciência. É uma capacidade interior de recomeçar. É uma capacidade de nunca desistir. Por quê? Porque Deus é minha base. Outra, longanimidade, benignidade. Bondade é uma coisa que você sabe o que é. Benignidade é não somente você ser bom, é você manifestar com gestos de carinho, com gestos de bondade. Benignidade. O que mais? Bondade, fidelidade, você sabe o que é. Mansidão, autodomínio. Olha, contra essas coisas não há lei, de São Paulo. Gálatas nos fala das obras da carne e das obras do Espírito. Vai ficando bem mais claro, não é? Então, a temperança é a virtude principal que ajuda o homem a vencer a si mesmo nesse combate contra a carne, quer dizer, o homem velho, essas obras da carne. Qual é a virtude que vai nos ajudar a vencer essa nossa tendência? A virtude da temperança. Anote, virtude da temperança. E se ela é a principal arma, a principal ajuda para chegar a esse equilíbrio dos nossos desejos sensíveis, para ter esse autodomínio sobre os nossos desejos e atitudes, para chegar a possuir essa virtude da temperança, é necessário um caminho de ascese. Ascese é subir para Deus, um esforço de se levantar, sair das coisas baixas e subir, quer dizer, mortificação. É preciso se unir a Jesus na cruz, porque o pecado nos marcou. Estamos doentes. E quem está doente, por exemplo, quem ganhou um sobrepeso, precisa fazer muito mais esforço para perder aquele peso. É necessário. Lá em Baruque, capítulo 4, se eu não me engano, vai dizer, vocês pecaram, se afastaram de Deus, então agora é preciso fazer 10 vezes mais força. Jesus vai dizer, são os violentos que vão arrebatar o reino dos céus. Violento significa porta estreita. Violento significa o caminho apertado. Violento significa não querer ser igual a todo mundo. Quando você era novo e sua mãe dizia, mãe, todo mundo faz, e sua mãe, você não é todo mundo. Não ser igual a todo mundo. A palavra de Deus nos diz, você não pode fazer aquilo só porque todos estão fazendo. No livro do Deuteronômio e do Êxodo, não me lembro agora, fico devendo essa passagem para você. Você fazer só porque todo mundo está fazendo, isso não é o certo. Nadar contra a correnteza, sempre o cristianismo teve essa marca de lutar contra a correnteza, nadar contra a correnteza. Não significa que o cristão não tenha vida social, não tenha vida de trabalho, não tenha uma vida normal na sociedade. Porém, quando os valores dos cristãos negam a corrupção, negam a mentira, negam os valores mundanos, nós somos perseguidos. Então, o cristão ele faz violência contra as mentalidades mundanas, contra os ataques do inferno, o demônio, e contra a sua própria carne, quer dizer, as suas inclinações egoístas. Minha vontade era me vingar.
mas eu faço violência contra esse impulso carnal, porque a minha mente, o meu espiritual, manda nos meus instintos. E isso só conseguimos com o Espírito Santo. Nós vamos ver agora a solução. Como vencer? Aliás, é importante você saber que desses impulsos carnais, existe um que é o que mais leva as pessoas para a perdição eterna do inferno. É importante você aprender, e hoje você vai aprender isso com os santos, com o ensinamento da igreja, e vai aprender os remédios para vencer esse mal. Só queria terminar aqui no livro, ele vai dizer, é necessário para conseguir essa virtude da temperança, mortificações, como, por exemplo, a prática do jejum, que nos ajuda a moderar esse desejo pelo alimento, nos ensina a ter um autodomínio, nos dá o equilíbrio. Filho, os santos ensinam que para que você possa dominar as tentações que virão, você tem que estar treinado. Você tem que estar treinado. Então, se você somente renunciar ao pecado, você não vai estar treinado. Você tem que fazer um músculo espiritual, vamos dizer assim. Então, se você não renunciar de vez em quando às coisas que são permitidas, por exemplo, o jejum é você renunciar a uma coisa que não é pecado. Comer no equilíbrio, comer coisas gostosas, não é pecado. Mas por amor a Jesus, pelo meu filho que está doente, pelo meu esposo que está no alcoolismo, pela minha filha que está nas drogas, na prostituição, pelo meu cunhado que está longe de Deus, caminhando para o inferno, vive no adultério, por situações que você transforma em amor o seu sacrifício, você precisa exercitar mortificações. E o jejum é uma das armas privilegiadas, poderosíssimas. Alguns demônios só vão embora com a oração acompanhada do jejum. O jejum faz você conseguir graças e milagres, mas o principal, ele te dá um autodomínio, um autocontrole, e esses frutos do Espírito têm espaço dentro de você. Você não é dominado pelos seus impulsos carnais. Quem faz jejum percebe que não é uma pessoa só animal, que segue os instintos. Ela é uma pessoa espiritual. Ela tem uma razão que domina os seus impulsos animais, os seus impulsos do corpo, não é? Então, o jejum é uma arma privilegiada e, por exemplo, um religioso, ele renuncia, ele oferece a Deus uma coisa que não era pecado. Ele faz uma promessa a Deus de não ter um casamento. É algo que é bom, mas por amor a Deus, ele faz esse sacrifício para gerar muitos filhos espirituais, para dar sua vida em oração e sacrifício pela evangelização, pela salvação das almas. Então, isso você deve fazer no modo que você vive. Na sua caminhada, na sua missão, você deve praticar atos de mortificação, atos que vão te dar esse equilíbrio. Sem uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo, você não vai conseguir vencer, porque os apelos da carne são muito fortes. Sem uma experiência de um amor muito maior, que é o amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo, eu já te digo, você não vai vencer. Você precisa pedir a Deus. Se você não teve ainda, você precisa ler a palavra, senão você não vai ter experiência com Jesus. Meditar a paixão de Cristo, a gente faz nos mistérios dolorosos, ou na via sacra, ou em alguma meditação da paixão. Você precisa ter uma experiência com Jesus Cristo. Sem a Virgem Maria, você não vai conseguir vencer os impulsos carnais. Sem receber a carne imaculada de Nosso Senhor na Santa Eucaristia, você não vai conseguir vencer. E agora, sim, o nosso livro ainda termina dizendo, olha, Deus nos fez corpo e alma. O homem foi criado por Deus para viver esse equilíbrio, perfeito na sua composição de corpo e alma. Mas os bens espirituais são sempre acima dos bens materiais. Portanto, os bens da alma estão acima, superiores aos bens do corpo. Desse desejo que arde a alma humana por buscar satisfação, só será plenamente realizado no céu. Mas, já aqui na terra, a sua alma pode encontrar esse prazer elevado. Então a gente começou dizendo que o prazer não é uma coisa ruim. O prazer do corpo é uma coisa boa. Mas se o corpo e a alma são a nossa constituição, os valores espirituais são superiores.
Então você deve buscar esse prazer da alma mais do que o prazer do corpo. E que prazer da alma é esse? Acabamos de ler em Gálatas 5. Quero dar um exemplo para você dos prazeres que nós podemos sentir na nossa alma. Por exemplo, quando você cumpre as suas obrigações, acaba um serviço bem feito, com seu esforço, e você tem aquela satisfação do dever cumprido. Quando você vê pessoas sendo beneficiadas com o seu trabalho, com o seu esforço. Então essa paz, essa alegria que vem do amor é muito melhor do que um prazer somente corporal, passageiro. Deus quer te dar prazeres que duram. Não estou dizendo que prazeres do corpo não são certos, mas se eles forem o único foco, eles perdem o sentido. Mas se eles forem apontados para um amor maior, aí sim nós temos uma felicidade. Não é só uma alegria passageira, não é só um mero prazer, é uma felicidade que já começa aqui na Terra. Eu costumo dizer, quando nós buscamos ser felizes, eu quero ser feliz, eu não encontro esse tesouro que é a felicidade. Mas quando eu encontro Deus, e que a essência de Deus é um amor que sai de si para querer o bem do outro. O amor verdadeiro significa isso, querer o bem do outro. Imagina, se todos amassem, se eu quero o seu bem e você quer o meu bem, nós vamos já viver o céu aqui na Terra. Existia uma historinha que dizia que no céu e no inferno as pessoas eram parecidas, mas a diferença é que tanto no céu como no inferno as pessoas tinham a mão voltada para trás. A mão não era para frente, mas era para trás. Mas qual é a diferença então do céu e do inferno? Se num e no outro eles têm a mão voltada para trás? É porque no inferno as pessoas tentavam com a mão voltada para trás colocar alimento na sua boca e não conseguiam. E ficavam na fome terrível, e sofrendo, e angustiadas, e xingando, e ofendendo, e blasfemando e revoltadas. E no céu as pessoas dão o alimento para o outro. Com a mão para trás, dá o alimento para o outro. E ninguém fica com fome. Então, amor significa querer o bem do outro. O amor verdadeiro, o amor puro, é querer o bem do outro. Esse amor verdadeiro que preenche o coração. Santa Teresinha levou 10 anos para conseguir tomar uma decisão definitiva pelo amor. Ela conta que desde os 4 anos de idade ela pedia essa graça. E com 14 anos, numa noite de Natal, subindo a escada para chorar as mágoas, chorar como muitas vezes ela chorava por tudo, ali, como fruto de muita oração e penitência, Deus deu a ela essa grande graça. Ouve o que diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Naquela noite de Natal, senti uma grande graça. Senti, numa palavra, a caridade entrar no meu coração. A necessidade de me esquecer para dar prazer a Jesus, para dar prazer ao Pai dela, para fazer o outro feliz. Esquecer de mim para vos dar prazer, Senhor. E então, desde então eu fui feliz. Esqueci de mim para dar prazer aos outros, para fazer o outro feliz, e eu fui feliz. Então, agora, nessa grande batalha, para conseguirmos essa graça como Santa Teresinha, eu vou contar para você resumidamente, como eu dizia, o pecado que mais tem levado à perdição entre todos e a solução para podermos vencer esse pecado. Vamos lá, vamos começar com a pequenina Jacinta, aquela criança que viu Nossa Senhora em Fátima e, antes de morrer, com 9 aninhos de idade, Nossa Senhora revelou muitas coisas profundas sobre a vida espiritual para ela. Sobre os pecados, a Jacinta dizia para a Madre Godinho, os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Aqui ela está falando dos pecados contra a castidade. Hão de vir umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. Isso em 1920. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. O Senhor é sempre o mesmo. Foi nessa época que as moças começaram a levantar mais a altura das saias, a começar a usar partes do corpo mais aparecendo, e Jacinta vem uma dessas moças um pouco mais mal vestida, que hoje talvez até fosse considerado normal,
a Jacinta brigou feio e disse que aquilo não era agradável a Deus. Ela profetizou essas modas que nós lemos da profecia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que Nossa Senhora no século XVI profetizou essas modas indecentes. Jacinta, já às portas, já no início do século XX, começou a falar dessas modas que iriam desagradar a Deus e que os pecados que mais levam para o inferno são os pecados na área da sexualidade desregrada. Os pecados do mundo são muito grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, faziam de tudo para mudar de vida. Os homens se perdem porque não pensam na morte, na paixão de nosso Senhor e não querem fazer penitência. Muitos matrimônios não são bons. Olha, pessoas que são casadas, mas vivem de uma forma muito carnal, vivem só para o dinheiro, para o prazer. Muitos casamentos não são bons e não agradam a Deus, nosso Senhor, e não são de Deus. E ela vai falar de outras virtudes que a gente vai ler no próximo encontro nosso. E isso que a pequena Jacinta, que agora já é santa, diz, outros grandes santos e doutores da igreja também dizem. São Tomás de Aquino diz assim: devido a todos os vícios, mas especialmente pelo vício da impureza, quer dizer, os pecados nessa área carnal, os pecados da sexualidade desregrada, contra a castidade, os homens são lançados para longe de Deus. Por todos os vícios, mas principalmente por causa desse, que as pessoas se afastam de Deus. Por isso que a criança está indo sempre à igreja. Virou adolescente, começa a ter uma vida, a despertar a sexualidade e muitas vezes vai para o lado errado e se afasta de Deus. Santo Tomás de Aquino está dizendo isso. Em Filipenses 2,15 diz: deveis ser irrepreensíveis e puros, filhos de Deus sem mancha, no meio dessa geração extraviada e perversa, dentro da qual vós deveis aparecer como luzes no mundo, levando ao alto a palavra da vida. São Jerônimo diz assim: ó fogo infernal, a luxúria. Luxúria, entenda bem, luxúria são os pecados da carne, os pecados da sexualidade desregrada, da sensualidade, da malícia, fornicação, prostituição, pornografia, masturbação. Esses são os pecados chamados pecados de luxúria, pecados de impureza, pecados contra a castidade. E São Jerônimo diz: ó fogo infernal, luxúria, cujo combustível é a gula, cujas faíscas são as breves conversas, cujo fim é o inferno. Hoje em dia ele poderia dizer conversinhas do WhatsApp, de homens com mulheres, homens casados, mulheres casadas, com intimidade, que começa num afeto um pouco mais próximo e depois termina de uma maneira desastrosa. Ele vai dizer: o combustível dos pecados da carne são a gula. Por isso que o jejum ajuda muito de você ter o autodomínio. Então, lemos que o crime da luxúria era punido mais severamente do que outros. Santo Afonso Maria de Ligório está citando no seu livro Outros Santos. Ele diz isso, que os pecados da luxúria eram punidos mais severamente do que os outros. E ele diz, por exemplo: o Senhor fez cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de fogo e enxofre vinda do Senhor. E ele diz, nas Escrituras, quando fala que Sodoma e Gomorra recebeu o dilúvio do fogo do céu sobre as 4 cidades, até mesmo as pedras foram queimadas por esse fogo. Tal foi a indignação do Senhor com o pecado desse povo. E qual foi o pecado? Olha aqui, ele destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes da cidade, a vegetação e o solo. Então, ele vai citar um outro santo que diz: em castigo ao pecado de impureza, que Deus enviou à terra o dilúvio universal. Está lá no Gênesis. Os filhos de Deus, que na interpretação correta que Santo Agostinho dá, que são os descendentes de Sete, são aqueles que não se perverteram. Caim matou Abel e Adão e Eva geraram Sete. Sete teve uma geração de homens bons e esses se afastaram dos descendentes de Caim, que viviam na perversidade. Então, quando os descendentes de Sete começaram a ver que tinham moças bonitas entre as descendentes de Caim, começaram, por causa da sexualidade com elas, misturar e viver também numa vida de pecado. Então, aqui, Santo Afonso está explicando que o dilúvio veio, o próprio livro do Gênesis explica, por causa do pecado da carne.
que fez chover durante 40 dias e 40 noites. Foi revelado a uma santa alma como o orgulho encheu o inferno de demônios, porque os demônios não conseguem pecar o pecado da carne, eles não têm corpo. Foi o orgulho que fez os demônios irem para o inferno. Assim como o orgulho encheu o inferno de demônios, da mesma forma a impureza enche o inferno de homens. E Santo Isidoro atribui esse motivo. Ele diz que não há nenhum vício que tanto escraviza os homens ao diabo como o vício da impureza. Não é o pior de todos os pecados, mas é o que mais enlaça as pessoas para levar no caminho da perdição. Quem vai matar a criança no ventre materno é porque antes cometeu o pecado contra a castidade. Quem vai matar por ciúme ou porque teve uma traição é porque primeiro teve um pecado contra a castidade. Então não é o pior, mas é o que leva aos piores pecados e à perdição eterna. Então São Felipe Neri diz que nessa área da castidade, sábio é quem foge. Ele diz assim, os covardes, entre aspas, é que recebem a vitória. Então, você vê uma situação de perigo, você, eu vou ver se eu sou santo, se eu sou forte para aguentar. Não, você já dá no pé logo. Não faça como Eva, que conversou com a tentação. Saia fora. Os covardes é que vencem. Na verdade, os humildes é que vencem, né? Então, olha que interessante o que São Francisco de Sales costumava dizer. Olhar para uma mulher não faz tanto mal. O que faz o mal é olhar para ela uma segunda vez. Olha que interessante. Ele está dizendo o seguinte, você passa e vê uma moça bonita, às vezes, ou no caso das mulheres, um rapaz bonito. Ver e perceber que é bonito, tudo bem. E hoje em dia, principalmente, não é só bonito, é mal vestido, o que despertam tentações carnais. Então, ver não foi o impossível. É impossível você passar e não ver determinadas coisas. Mas o que é o problema é a segunda olhada. Eu vi a primeira vez, despertou algo dentro de mim, mas no olhar de novo é que o inimigo consegue marcar e começa a despertar aquelas tentações, que é uma grande luta para vencer. São Francisco de Sales diz, olhar para uma mulher não faz tanto mal quanto olhar para ela uma segunda vez. Como diz o livro dos Provérbios, o sábio, ele é precavido, afasta-se do mal. O insensato é confiante em si mesmo e cai, não é? Então, meus irmãos, a arma que a gente vai usar para poder vencer são aquelas 3 armas que nós falamos: a esmola, a oração e o jejum. Mas nesse aspecto da luta contra as tendências carnais, principalmente, nós precisamos nos acostumar a vivenciar o jejum. O jejum traz paz ao coração, paz às famílias, paz no mundo, nos torna mais humildes, ajuda a acabar com as guerras. Nossa Senhora diz que suspende as catástrofes naturais, aumenta a nossa fé, tira o medo do futuro, purifica o coração, alcança graças de Deus, alcança a graça de fazer a vontade de Deus. O jejum pode ser vivido para louvar e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, para nos preparar para a nossa morte, para nos preparar para comungar bem, para acelerar o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Judite, capítulo 4, versículo 12. Estais certos de que o Senhor vos ouvirá se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Em algumas Bíblias não tem essa tradução, mas na Bíblia Ave Maria, Judite 4, 12. Estais certos, certeza, se você perseverar orando e jejuando, o Senhor vos ouvirá. Nossa Senhora disse que essa é a única arma contra Satanás, que quer destruir tudo que é de bom, a oração e o jejum unidos. E um grande santo da Igreja, São Pedro Crisólogo, ele diz, se você reza, mas você não une a sua oração à esmola e ao jejum, a sua oração não tem força. Você deve ter espírito de mortificação. E se você quer vencer as tendências que todos nós temos de sermos escravos do prazer, nós precisamos treinar os nossos músculos espirituais. Filho, Deus está te chamando a fazer o jejum. Da forma que você souber. Deus está te convidando a dar esse passo.
Irmão, eu sou doente, eu tenho diabetes, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Existem jejuns adaptados para cada realidade. Viver a mortificação corporal é possível para todos. Faz até bem para a saúde. Não é para fazer algo que é ruim para a sua saúde. Mas você deve viver o jejum. O Código de Direito Canônico diz que todos estão obrigados a viver a penitência de um modo ou de outro. E o jejum é o que mais vai te ajudar a crescer na sua vida de crescimento espiritual. São Pedro Crisólogo. Essas 3 coisas sustentam a fé. Dão firmeza e perseverança à fé. Ninguém queira separar as 3 coisas, pois são inseparáveis. Quem pratica uma somente delas, ou não pratica todas juntas, é como se não fizesse nada. A oração, com a esmola e com o jejum. E João Paulo II diz, precisamos não somente dar coisas boas para quem precisa, mas também saber tirar de nós, sacrificar através do jejum. E Nossa Senhora disse, em Medjugorje, o jejum foi esquecido na Igreja no último quarto do século XX. O jejum foi esquecido dentro da Igreja Católica durante o último quarto de século. Então essa é uma das armas mais poderosas que Nossa Senhora diz. O jejum com a oração e a esmola podem suspender as leis da natureza, alcançar milagres para o mundo, para a sua vida, para a sua família. E principalmente nesse ponto que hoje nós meditamos, que é a vitória sobre o nosso homem velho, sobre a carne, principalmente no aspecto de uma sexualidade casta e pura, equilibrada, de um modo que agrada a Deus. Vamos fazer o nosso propósito de hoje, nossa meditação de hoje para vencer as tentações da carne. Vamos escolher a renúncia de algum tipo de prazer que eu gosto. Pode ser um alimento, pode ser um aplicativo, uma rede social, pode ser o celular, pode ser uma conversa. Pense bem qual vai ser a sua oferta e pense mais no céu e nas coisas santas. Tire alguma coisa que te dá um prazer e substitua por uma coisa espiritual. Faça hoje, seja na alimentação, seja, como eu disse, nas redes sociais, escolha alguma coisa que te dá prazer e ofereça hoje esse sacrifício pelo seu avanço espiritual e sua preparação para a perfeita consagração. Façamos juntos agora as nossas orações e não esqueça de colocar aqui no comentário o que você está aprendendo nesses dias de formação, como está sendo o seu caminho espiritual. Eu quero saber e eu quero ler o seu comentário. Rezemos juntos. Veni Creator Spiritus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo bem.
Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.